Irmãos, é um privilégio grande, alegria para mim estar aqui novamente compartilhando com vocês a palavra de Deus. Essa será a segunda de 3 palavras cujo tema é oração. Na primeira vez, nós definimos o que é oração nos seguintes termos. Oração é uma resposta verbal à revelação de Deus através da sua palavra. Nós falamos bastante sobre isso. Falamos sobre a relação profunda que há entre a palavra de Deus e a oração. Não há como ler a Bíblia corretamente sem orar. E não há como orar adequadamente sem conhecer e meditar na palavra de Deus. Então, como eu disse da última vez, a oração e a palavra, elas são como os remos de um remador. Ambos os remos precisam ser manuseados corretamente, na mesma intensidade, frequência, força, para que o barco ande em linha reta e chegue ao objetivo que é proposto. E eu destaquei com vocês a importância da oração, tomando personagens bíblicos do Antigo e do Novo Testamento como um modelo de oração, para fazer então a primeira grande afirmação que eu preciso que vocês guardem a respeito desse assunto. Que é a seguinte: nós precisamos orar. E partindo desse pressuposto, nós prosseguimos para o entendimento que não é suficiente apenas saber que temos que orar. Nós precisamos saber como orar. Como devemos orar. É necessário que o cristão ore, mas que ore corretamente, que ore segundo a vontade de Deus. E com isso em mente, a gente começou a examinar então o ensino de Jesus a respeito da oração. E é isso que nós continuaremos a fazer hoje. Nós vimos que Jesus nos apresenta 2 modelos de oração que não devem ser seguidos. O modelo do hipócrita e o modelo do pagão. O hipócrita é aquele que gosta de orar em público. Ele não gosta de orar, ele gosta de orar em público. O objetivo do hipócrita é ser admirado, louvado pelas pessoas. O pagão, por um outro lado, é aquele que ora para obter bênçãos, para alcançar recompensas desejadas. É aquele que usa Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada, como um meio para que ele possa atingir aos seus fins. E nós vimos que esses tipos de oração, tanto a oração do hipócrita quanto a oração do pagão, esses tipos de oração não alcançam o favor de Deus. Ao orar dessa forma, não espere que Deus ouça as suas orações ou que Ele responda às suas orações. E Jesus então nos apresentou um modelo oposto, um contraponto a esses modelos ruins. Jesus falou que nós devemos orar em secreto, a sós, que nós devemos dirigir verdadeiramente a nossa oração a Deus e não às pessoas. Isso obviamente não significa que a gente não vai orar em público. Durante o culto, diversas vezes nós oramos em público, em outras reuniões também. E a gente vai ver isso mais à frente, mas isso significa que a essência da oração é comunhão diária e contínua com Deus. Ele também disse que nós devemos orar confiantes, sabendo que nós temos um Pai que ouve as nossas orações. Um Deus que cuida de nós, mesmo quando Ele não age da forma que nós desejamos ou esperamos. Quando a oração ela é praticada nesses termos, fugindo dos modelos do hipócrita e do pagão, se aplicando a uma oração a sós e confiante no amor e no cuidado de Deus, então a oração se torna um ato de submissão a Deus, que gera intimidade, que gera comunhão com o Senhor e que reorienta, redireciona o nosso coração para a vontade do Pai. E hoje a gente vai mais uma vez olhar para a palavra de Deus, o ensino de Jesus, procurando submeter a nossa vida de oração à palavra. Amém? Eu quero convidar novamente vocês a ficarem de pé. Nós vamos orar aqui juntos a oração do Pai Nosso,
Passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 15º. Jesus disse assim: portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em nome do teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez. Senhor, nós estamos olhando para o teu ensino do teu santo Filho sobre oração, porque nós desejamos, Deus, orar como o Senhor quer, como o Senhor espera. Nós queremos te conhecer verdadeiramente. Senhor, por favor, nos ensine, Pai, que a gente seja aqui como crianças aprendendo. E que nosso coração seja lavado pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Antes de começar a comentar sobre a oração do Pai Nosso propriamente dita, eu queria fazer com vocês uma observação introdutória. Conforme a gente leu da última vez, o evangelista Lucas nos informa que a oração do Pai Nosso foi declarada aos seus discípulos como uma resposta ao pedido de um dos discípulos. O discípulo de Jesus pediu a ele: ensine-nos a orar. E Jesus então respondeu dizendo: vocês orarão assim. E então ele pronuncia a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, portanto, é um ensino didático de Jesus. Ela foi pronunciada para que, através dela, meditando nela, os seus discípulos aprendam a orar corretamente. Não é uma oração para ser recitada como uma reza ou como uma vã repetição. Essa é a forma do pagão orar, como a gente viu da última vez. A oração do Pai Nosso, antes disso, é um modelo a ser seguido, um modelo de oração. O importante não são as exatas palavras que foram pronunciadas aqui, mas o conteúdo e o padrão dessa oração. Nem mesmo Lucas ou Mateus, nos dois relatos diferentes dessa oração do Pai Nosso, registram a oração usando as mesmas exatas palavras. Há uma diferença entre o relato de um e de outro evangelho. Mas como você pode ver, caso examine, há uma estrutura organizada na oração do Pai Nosso que deve então ser reproduzida nas nossas orações cotidianas. Há orientação a respeito de tópicos, de ênfases, do propósito, do espírito da oração, que nós tentaremos então identificar para depois reproduzir. Usando a analogia do edifício, a oração do Pai Nosso, ela é como um fundamento que contém 3 pilares, 3 grandes pilares. E a minha proposta para vocês é que, sobre esses 3 pilares, os 3 pilares da oração de Jesus, a gente construa também as nossas orações. E hoje nós vamos falar do primeiro grande pilar, do qual emergem os outros 2. Jesus orou assim: Pai nosso que estás nos céus. Há 2 aspectos importantes que precisamos observar nessa primeira sentença. O primeiro deles é que a oração é feita ao Pai. E essa é uma regra geral nas orações do Novo Testamento. Somente em raras exceções, em contextos específicos que a gente pode contar nos dedos de uma mão, as orações, elas são dirigidas a Jesus. E em nenhuma vez a oração ela é declarada para o Espírito Santo. Em quase todas as orações, em todas as demais, as orações são feitas a Deus Pai. Tanto no Novo Testamento, como obviamente no Antigo Testamento, antes de Jesus vir. E eu não estou dizendo para vocês que é errado orar ao Deus Filho ou ao Deus Espírito Santo, mas há uma clara divisão de atribuições na relação do Deus triuno com os homens,
que revela a beleza de Deus e que pode ser identificada aqui também nessa oração, na oração do Pai Nosso. A oração ao Pai, ela não isola o Pai do Filho ou o Pai do Espírito, mas muito pelo contrário, nós oramos ao Pai em comunhão com o Filho e em comunhão com o Espírito. De que maneira? Jesus, em outro lugar, no Evangelho de João, mandou que orássemos ao Pai em seu nome. Ou seja, orar em nome de Jesus. Esse termo, orar em nome de Jesus, é muito mais do que uma fórmula que a gente coloca no final das nossas orações, mas orar no nome de Jesus é depender de Jesus, é confiar no poder da mediação de Jesus. Essa fórmula, obviamente, não aparece aqui, porque é o próprio Jesus que está orando, e evidentemente, ele está orando no seu próprio nome, mas esse padrão de orar em nome de Jesus ao Deus Pai é um padrão que a gente observa nas orações do Novo Testamento. A gente ora em nome do Filho, porque é conhecendo o Filho que nós conhecemos o Pai. É isso que Jesus disse a Filipe, quando Filipe perguntou, ou melhor, quando Filipe pediu a Jesus para que o mostrasse o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Jesus veio ao mundo para trazer a imagem do Pai, a imagem de Deus como Pai. É verdade que a gente pode observar no Antigo Testamento que Pai era um dos muitos títulos usados para se referir a Deus. Especialmente a gente vai ver isso no estudo de Êxodo. Mas era extremamente incomum que os judeus se referissem a Deus em termos tão íntimos assim, pela reverência, o medo de pecar contra Deus. Os judeus não se referiam a Deus com esse grau de familiaridade, o Deus que criou o universo, o Senhor de todas as coisas. E Jesus certamente, quando usou essa linguagem íntima, quando se dirigiu a Deus como Pai, ele com certeza chocou os seus contemporâneos. Quem é esse homem que chama Deus de Pai? Mas Jesus veio a esse mundo justamente para mediar essa relação entre Deus e o seu povo, entre o Pai e os seus filhos. Jesus nos reconciliou com Deus. E Ele nos inseriu na família de Deus. Através do sacrifício de Jesus, nós temos paz com Deus. É por isso que, a partir do ministério de Jesus, o termo Pai, ele se torna o principal termo para se referir a Deus. No Antigo Testamento, porção que ocupa 2/3 de toda a Bíblia, a gente vê esse termo Pai sendo usado menos de 20 vezes para se referir a Jesus. Mas no Novo Testamento, a parte menor, ocupa mais ou menos 1/3, mais de 200 vezes esse termo é utilizado para se referir a Deus Pai. A maioria das vezes ele é utilizado pelo próprio Jesus, declarações de Jesus contidas no Evangelho. Então, para os fiéis em Jesus, o título Pai, que era tão raro no Antigo Testamento e que era praticamente esquecido no contexto de Jesus, ele voltou à ação. O Pai, ele é o Deus do Êxodo. Ele é o Deus que resgatou com mão poderosa o seu primogênito do Egito, né? No Êxodo 4:22 diz: Israel é o meu filho, o meu primogênito. Então, Jesus veio resgatar isso, e na verdade ele veio cumprir um êxodo definitivo, um êxodo do qual o êxodo que nós estamos estudando, o êxodo do Egito, era apenas uma sombra. Jesus de fato nos levou para fora do império das trevas, do domínio do mal, de uma vida em pecado, e nos levou para o Pai. Então, por meio de Jesus, Deus literalmente se torna Pai daqueles que creem em Jesus. Não só Deus, mas Pai. Não um Criador distante
e indiferente, mas um Deus cujo coração está profundamente atado, vinculado ao nosso coração num pacto eterno de amor. Eu e você só somos aceitos na família de Deus, só somos ouvidos por Deus, as nossas orações só são ouvidas por causa da graça preciosa do Deus Filho, devido à nossa condição em Cristo. Então, quando clamamos a Deus como Pai, nós estamos envolvendo o Espírito, porque afinal de o Filho, porque afinal de contas é no nome dele que nós fazemos a nossa oração. Mas quem é que aplica a obra do Filho em nós? Quem garante que somos filhos do Pai por meio do Espírito? Por meio do Filho, de Jesus Cristo. Quem garante que nós de fato somos filhos de Deus? A Bíblia é taxativa em dizer que é o Espírito Santo, que é o selo, o penhor da promessa. Eu quero ler com vocês uma passagem em Romanos, capítulo 8, vamos ler o versículo 15 e 16, em que Paulo vai desenvolver esse conceito. Romanos 8,15 diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo que aplica a obra de Jesus em nós. É o Espírito Santo que confirma a nossa redenção. É por meio do Espírito que nós clamamos, Abba, Pai. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar no Espírito. Todas as orações têm que ser no Espírito. Efésios, capítulo 2, 17 e 18, desenvolve esse conceito novamente, essa relação do homem com o Deus triuno. Paulo diz assim: e quando veio, Cristo evangelizou a paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Você percebe? Por meio do Filho, por meio de Jesus, nós temos acesso ao Pai, mas no Espírito. Então, quando nós oramos ao Pai, na mediação do Filho e mediante a capacitação do Espírito Santo. É importante que você entenda isso. As suas orações só são ouvidas pelo Deus Pai, pelo sacrifício do Deus Filho, que é aplicado a nós pelo Espírito Santo. Então, é carregado de significado esse início da oração, quando Jesus começa clamando Pai. Mas se para os judeus era chocante essa primeira afirmação de que Deus é o nosso Pai, para nós da modernidade, da pós-modernidade, para a igreja contemporânea, é chocante a segunda afirmação: Deus está nos céus. Ele governa o universo. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Os reis desse mundo não passam de servos do Deus verdadeiro. Abraham Kuyper cunhou uma frase que, na verdade, se refere a Jesus, mas que eu acho que encapsula muito bem essa ideia toda. Ele disse assim: não há 1 centímetro quadrado em toda a existência humana em que Deus, o soberano sobre tudo e todos, não clame, é meu. É tudo dele. Ele é o Senhor de tudo, ele é o Senhor de todos. Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 6, 16, que ele habita na luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. Então Deus, ele é, sim, como um pai amoroso, mas ele é também um soberano, cujos propósitos eternos não podem ser frustrados. Alguém que não pode ser dobrado pelos nossos caprichos e vontades.
Então é necessário esse equilíbrio entre o Deus que é o nosso Pai e o Deus também que governa os céus, entre intimidade e reverência, para que a gente tenha uma relação adequada com Deus e, consequentemente, que a gente desenvolva uma vida de oração saudável. É o que os teólogos chamam de transcendência e de imanência. Ele é o Deus transcendente, que está governando todas as coisas, cujo a terra é o estrado dos seus pés, que habita na eternidade, no lugar inacessível, mas ele também é o Deus imanente que se achega a mim e que se importa comigo. É para esse Deus que nós endereçamos as nossas orações. O Deus Pai, mas que habita nos céus. E declarado então o destinatário da oração, Jesus então prossegue clamando: santificado seja o teu nome. Por que devemos orar para que o nome do Pai seja santificado se ele já é santíssimo, ou seja, se ele já é totalmente santo? Se é impossível que Deus seja mais santo do que ele já é. Porque o uso que nós fazemos do nome de Deus pode honrar ou profanar o seu nome. Quando os homens não reverenciam a Deus, a esse Deus santo, o seu nome é profanado, conforme diz Levíticos. Leia comigo, Levíticos 22, 32. Deus disse: não profanem o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que os santifico. Séculos à frente, Ezequiel fala sobre o nome de Deus sendo profanado por causa do comportamento inadequado do povo que representava Deus. Então a nossa atitude, ela pode sim profanar ou santificar o nome de Deus. Quando nós refletimos a santidade de Deus e o seu caráter, o nome dele é santificado na nossa vida. Quando fazemos o contrário, o nome dele é profanado. Orar dessa forma, clamar, santificado seja o teu nome, é pedir para que o nome de Deus seja tratado com a consideração devida na nossa vida e na vida dos outros. Para que os cristãos honrem a Deus verdadeiramente, encarnando a santidade de Jesus Cristo, vivendo para aquele que é 3 vezes santo, 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 santo. Para que o nome de Deus seja glorificado, de forma que a fé seja difundida no mundo afora e as pessoas reconheçam Ele por quem Ele é. Para que mais pessoas clamem pelo nome de Jesus. Isso é santificar o nome de Deus. E Jesus então prossegue dizendo: venha o teu reino. O reino, para a gente, pode ser uma coisa assim, muito ideológica, abstrata, mas o reino era o tema das conversas no período de Jesus. Os judeus, eles aguardavam pelo momento em que Deus ele se tornaria de fato rei, conforme as promessas messiânicas. Promessas feitas a Davi, de um rei eterno, de uma linhagem eterna. De quando Deus retornaria para o seu povo e habitaria novamente no seu santo templo. Que Israel seria liberto dos seus opressores. Os judeus do contexto de Jesus aguardavam a chegada do reino. E quando João Batista inicia o seu ministério, o ministério de preparação do caminho do Senhor, ele como um arauto, como alguém que naquela cultura ia diante do rei, proclamando a chegada do rei, ele anunciou que o reino estava chegando, que o rei estava chegando. João dizia que era necessário preparar um caminho reto para que o rei venha e retorne a Israel, conforme profetizado por Isaías. Era necessário aplanar, endireitar os caminhos. João dizia: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Então, essa declaração de João, ela era significativa, chocante, ela era carregada de significado naquele contexto.
E Deus cumpriu as suas promessas, porque um primo de João, chamado Jesus, veio a esse mundo, e conforme nós aprendemos na história dos evangelhos e dos apóstolos, ele era e é o Deus verdadeiro. E Jesus veio então reinar e trazer o reino de Deus. Quando Jesus começa seu ministério, ele declara a mesma mensagem de João. Ele diz: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou. Só que o reino chegou da maneira que os judeus não esperavam. Jesus não atendeu às expectativas do seu povo, porque a sua vocação, o seu chamado era outro. Ele rejeitou um reino humano. Ele se recusou a tomar posse do seu lugar por meio de violência. Ele se afastou da ideia de que o Messias seria um revolucionário militante. O reino de Deus veio na primeira vinda de Jesus em humildade, em mansidão, em rejeição, em crucificação. E aqui a gente vê Jesus orando por esse reino. Clamar pelo reino, meus irmãos, é obviamente confessar que há um rei sobre nós. É rogar a Deus que cada área da nossa vida, que nossas emoções e desejos, que nossos pensamentos e compromissos estejam debaixo da autoridade de Jesus, que Ele governe sobre nós. É aceitar que se Ele é o rei, eu não sou o rei, e você também não é o rei. E que, portanto, as nossas expectativas mundanas, as nossas expectativas de triunfo, conforme o povo, no contexto de Jesus, os judeus esperavam, elas devem ser deixadas de lado. Porque só o rei é que pode dizer como o reino dele funciona, e não os súditos. Pedir pelo reino, meus irmãos, é rejeitar a lógica do reino das trevas que impera sobre esse mundo, por meio do egoísmo, da mentira, da violência, da maldade. É orar por submissão aos princípios do reino, por amor, por misericórdia, por paz, por justiça, por perdão, por reconciliação. Essa oração, a oração pelo reino, ela é a oração por quem busca viver de verdade, da forma que o rei diz que a gente deve viver. De quem quer atender as expectativas desse rei. E isso fica muito evidente pela petição que se segue, porque logo após Jesus fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Onde há um rei, como eu falei, há muitos súditos, mas o importante nesse reino não é a vontade dos súditos, mas é a vontade do rei. É a visão do rei a respeito do reino que importa. Ao invés de tentar forçar a sua vontade a Deus, o cristão é aquele que ora para que Deus não faça a nossa vontade, mas que Ele cumpra a vontade dEle. A vontade de Deus é melhor do que a nossa, amém? Repete aí comigo, vamos fazer. A vontade de Deus é melhor do que a nossa. Outro dia eu estava pensando em como minha vida seria melhor se certas circunstâncias fossem diferentes. Estava pensando, numa vida com menos problemas, com mais facilidades. E percebi que implicitamente eu estava considerando que a minha vontade é melhor do que a vontade de Deus. Se Deus quisesse que eu tivesse uma vida com menos problemas, eu teria. Você acredita nisso? Se Deus quisesse que eu tivesse mais dinheiro, eu teria. Você também, você acredita nisso? Mas qual é a vontade de Deus para nós, meus irmãos? A vontade de Deus é que o seu nome seja santificado na nossa vida, que o seu reino seja estabelecido, custe o que custar. E o reino de Deus custa tudo, meu irmão. Mas contanto que Cristo seja formado em nós,
Essa é a melhor coisa que pode nos acontecer. Agora, muitas vezes, ser um cidadão do reino significa abraçar adversidades, problemas, privações. Não que Jesus seja indiferente ao nosso sofrimento, na verdade, o próprio Jesus repetiu essa oração aqui, no jardim do Getsêmani, no seu momento de maior agonia, em circunstâncias muito mais difíceis e devastadoras que qualquer um de nós aqui viveu ou irá viver. Ou seja, ele viveu, ele encarnou essa palavra, essa oração. Nós só somos salvos em Jesus porque Jesus se submeteu à vontade do Pai, ao invés de atender aos seus próprios instintos. Então Jesus não está pedindo para que a gente reproduza uma oração que ele mesmo não aplique à vida dele. Ele não está dizendo para a gente viver algo que ele próprio não tenha vivido e feito por nós. Mas Jesus está nos ensinando a perspectiva certa a respeito da vida. Nós devemos entender que há um rei e há um reino, e que, portanto, meus irmãos, a gente tem que abrir mão de toda perspectiva de governo sobre esse mundo, de toda a lógica de vida boa que esteja enraizado nos conceitos mundanos. E Jesus prossegue deixando claro que essa é a intenção dele, porque ele especificamente pede para que a vontade do Pai seja feita assim na terra como nos céus. Antes que o homem cometesse o pecado, lá no Jardim do Éden, as duas dimensões, céus e terra, eram dimensões inseparáveis, misturadas, conectadas profundamente. O Jardim do Éden foi construído para ser uma morada não só dos homens, mas uma morada de Deus entre os homens. O Jardim do Éden era um templo cósmico, em que Deus se relacionava continuamente com o homem. O céu, referido aqui por Jesus, não é o espaço que contém as nuvens ou que contém as estrelas, mas o céu é a dimensão de Deus. É o lugar em que Deus habita. O pecado, quando entrou no mundo, separou essas duas dimensões que até então estavam profundamente interconectadas, céus e terra. Os homens então foram expulsos do jardim de Deus, da morada de Deus, e eles passaram a viver contrários à vontade de Deus. A vontade do homem passa a ser contra a vontade de Deus. Contudo, a Bíblia nos revela que Deus, por sua eterna graça, deu ao seu povo, Israel, um local em que céus e terra se uniam. Esse era o tabernáculo e, posteriormente, o templo. O tabernáculo era o templo, o lugar para os homens se relacionarem com Deus. Ele simbolizava a realidade ideal do Éden que foi perdida, ao mesmo tempo que antecipava a realidade prometida nas profecias escatológicas. Ou seja, o templo era um símbolo do passado e uma esperança para o futuro. E essas profecias escatológicas que foram prometidas, elas se cumpriram literalmente quando Jesus veio a esse mundo e morreu por nós. Jesus veio cumprir todas essas promessas, trazer o reino e restaurar a presença de Deus entre os homens, fazendo com que a vontade dele seja soberana, assim na terra como nos céus. Jesus veio unir novamente céus e terra e veio restaurar aquilo que havia sido separado pelo pecado. Ele é o templo verdadeiro. Ele próprio referiu a si mesmo nesses termos. Eu vou destruir o templo e vou reedificá-lo em 3 dias, referindo à sua própria morte e ressurreição. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, foi um ato de recriação. E a partir dela, Deus começou a restaurar todas as coisas. Começando por nós, e através de nós também, Deus está mudando as coisas e novamente unindo essas dimensões, céus e terra, a morada de Deus e a morada dos homens. E Deus age dessa forma
ligando esses dois universos, céus e terra, por meio da sua igreja, de mim e de vocês. Assim como Jesus, nós agora somos os templos vivos. Nós somos a morada de Deus. O lugar, novamente, em que Deus e os homens vivem em comunhão eterna. É isso que a Escritura quer dizer quando diz de que nós somos os templos vivos e que o Espírito Santo, ou seja, o Deus habita em nós. Nós precisamos, a partir disso, rejeitar qualquer ideia escapista, qualquer sentimento escapista que predomina nas igrejas atuais. Precisamos de orar, não para que Deus nos tire desse mundo, para que Deus nos leve para o céu, mas nós precisamos orar para que o reino de Deus venha na terra, para que a vontade de Deus seja cumprida aqui na terra, para que Deus restaure novamente essas dimensões que nunca deviam ter sido separadas, céus e terra. Mas não me entenda errado, eu não quero dizer com você que você não deve ansiar pela vinda de Jesus. Eu estou falando contra a ideia de que Deus vai destruir essa terra e vai nos levar para o céu. Isso você não vai encontrar isso em lugar nenhum na Bíblia. É uma ideia completamente equivocada que surgiu a partir de uma mente influenciada por filosofia grega, etc. Isso não vai acontecer. O que a Bíblia diz é que Deus irá restaurar terra e céus em uma união eterna, e que nós viveremos eternamente com Ele, nesse novo jardim que Apocalipse 21 e 22 retrata de forma tão bela. Então, o que nós devemos fugir é da atitude passiva de esperar pela vinda de um reino, através da segunda vinda de Jesus, ao invés de agir como instrumentos de restauração nessa era presente. Nós somos os templos vivos, nós somos o projeto de Deus para que céus e terra se unam novamente, nós somos os embaixadores do reino de Deus, nós é que devemos clamar pelo seu reino, pela sua vontade, pelos céus e terras em união novamente. E isso é para o tempo de hoje, é para a era presente. Mas é claro que essa oração também se relaciona com a segunda vinda de Cristo, porque clamar pelo reino também significa clamar pela parte do reino que ainda não veio. Quando o nome de Deus será honrado para todo sempre e céus e terra se unirão de forma completa. A gente vive hoje numa era que os teólogos chamam do já e ainda não. Porque o reino de Deus já está aqui, mas ele ainda não está em plenitude. Arthur anteveu minha fala pelo jeito, né? Muito bem, cara. Nós, nessa realidade, chamamos o reino enquanto aguardamos a vinda do reino em plenitude. Essa é uma oração que provém de um coração que deseja por Deus, que anela para que Deus volte, que sonha e vive a esperança da vida da era vindoura, de uma eternidade futura que foi prometida. Nós somos tão absorvidos nas nossas vidas boas, que por vezes a gente deixa de clamar ou de sonhar com a segunda vinda de Jesus. E se é o errado, por um lado, viver esse escapismo de ficar aguardando Deus voltar sem fazer nada, por um outro lado, é errado ignorar as promessas de que esse reino virá em plenitude somente quando Jesus voltará. Então, enquanto agimos como embaixadores do reino, nós também esperamos a volta do rei. Esperamos e anelamos por esse momento em que todos os males desse mundo vão ser revertidos. Em que Jesus consumará o seu ato de recriar todas as coisas a partir dele, que a gente vai viver eternamente com ele para todo sempre, que não haverá mais lágrima, dor, ou sofrimento, ou morte, ou pecado. O cristão é aquele que anela profundamente para que essas verdades aqui, declaradas por Jesus, elas se cumpram na nossa vida, na nossa era, nessa realidade de hoje.
E essa é a primeira parte da oração do Pai Nosso. O início da oração do Pai Nosso tem a ver só com Deus. Nessas 3 primeiras petições que acabamos de meditar, fica evidente que o desejo de Jesus é que a glória de Deus seja estabelecida. Então, essa é a oração de um coração apaixonado, que anela por Deus e que o louva acima de todas as coisas, que se importa mais com a santidade de Deus do que com a minha própria vida, do que com a sua vida. Esse é o primeiro grande pilar de uma vida de oração. Toda oração deve se concentrar principalmente em louvor e adoração a Deus pelo que Ele é e em petição para que a vontade dEle se cumpra na nossa realidade. A Bíblia nos ordena que a gente louve ao Senhor, porque Ele é digno de ser louvado. Uma pergunta que me atormentou por algum tempo é por que Deus ordena que os homens o adorem acima de tudo? Por que Deus exige louvor? Trazendo aqui para o nosso tema, por que as nossas orações devem começar pela glória, a santidade e a vontade de Deus ao seguir o modelo da oração de Jesus? Isso não soa um pouco egocêntrico? O fato de Deus exigir louvor? A gente menospreza as pessoas que constantemente exigem elogios pelas suas supostas virtudes. Então a pergunta que por algum tempo me fiz é por que Deus age exatamente dessa forma? Porque Ele exige ser louvado, porque Ele ordena que a gente assim faça. Primeiro nós precisamos entender, para responder essa pergunta, que há uma diferença abissal entre nós e Deus. As nossas virtudes, por mais notáveis que possam ser, elas, além de serem permeadas pelo pecado, elas não são propriamente nossas, mas vêm de Deus. É dele que vem toda a dádiva, todo o dom perfeito. A glória por tudo que nós somos, e por tudo que nós temos, por tudo que fazemos de bom, ela não é nossa, mas é de Deus, vem dele. O desejo do homem por glória, por louvor, emerge do desejo de usurpar o lugar de Deus, de assumir o lugar dele. Então, quando o homem exalta a si mesmo, ou quando o homem exige louvor, quando o homem age como um hipócrita, lembra que nas suas orações esperava ser adorado pelas pessoas, reconhecido pelas pessoas, o homem se coloca numa posição que não é propriamente sua, não é sua por direito. Mas quando Deus exige louvor, Ele está ocupando exatamente o lugar dele. Ele está simplesmente sendo Deus. Então é errado o homem agir como Deus, mas é certo, Deus agir como Deus. A lógica é inegável. Mas há uma outra questão, pontuada por C.S. Lewis, no seu livro chamado Reflexões sobre Salmos, no capítulo Uma Palavra sobre Louvor, que eu acho que é válido a gente ressaltar aqui. Lewis pondera o motivo de louvarmos as coisas. O que nós queremos dizer, por exemplo, quando a gente afirma que um espetáculo, que uma peça, que uma música, um monumento, um quadro são admiráveis? O que a gente quer dizer quando nos direcionamos às pessoas e falamos a respeito de algo que é digno de louvor, de atenção, de admiração? Nós queremos dizer que as pessoas deviam admirar também essas coisas, porque, do contrário, elas deixarão de experimentar uma coisa incrível, deixarão de conhecer algo que vale a pena. A gente diz, ouça essa música, é maravilhosa, leia esse livro, é brilhante, veja esse filme,
É incrível. Genial, belo, encantador. Não é isso que você faz? Quando você vê uma coisa muito boa, você se vira para as pessoas que são próximas a você ou que estão ao teu lado e fala, nossa, que coisa maravilhosa. Lewis diz assim, é frustrante descobrir um novo autor e não poder dizer a ninguém quão bom ele é. Chegar de repente na curva da estrada, em algum vale montanhoso de grandeza inesperada, e ter que ficar calado, porque as pessoas em sua companhia se importam com isso, tanto quanto se importam com uma lata na vala. Ou ouvir uma boa piada e não encontrar ninguém com quem compartilhá-la. Não é frustrante estar diante de algo incrível ao lado de uma pessoa que não reconhece a beleza dessa coisa? Para os homens, vibrar com o encantamento de um belo gol do seu time, enquanto a sua mulher está do seu lado, dizendo que não entende por que os homens ficam assistindo um monte de homem suado correndo atrás de uma bola. Ou para as mulheres, assistir emocionada filmes tocantes como Orgulho e Preconceito, ao lado de homens inquietos, coçando a cabeça, batendo a perna, mexendo no celular, bocejando após uma cena incrível, uma declaração romântica ou uma sequência dramática. Não são exemplos da minha vida não, tá? Isso é só coincidência. Nos frustra, meus irmãos, estar do lado de alguém que não aprecia devidamente aquilo que nós consideramos que deve ser louvado. O Lewis diz que todo prazer transborda espontaneamente em louvor. E esse é o motivo pelo qual, quando a gente está apaixonado por alguém, a gente sente a necessidade constante de louvar a beleza dessa pessoa. Uma pessoa apaixonada, ela é insuportável, porque você para do lado dela e ela só quer falar daquilo que ela ama, de quem ela ama. Quem nunca teve um amigo que não consegue mais conversar sobre futebol, sobre política ou sobre nada, mas só quer falar daquela mulher maravilhosa que ele encontrou, daquele amor platônico, numa primeira vista? Eu me lembro da minha história, sabe? Quando, ensaiando uma peça para apresentar, eu vi uma menina que eu sempre conheci, com um vestido vermelho, e eu enxerguei ela de uma forma diferente. E quando você está apaixonado, o que você faz, então? Você começa a contar para todo mundo aquilo. Às vezes só não conta para a pessoa que é amada por vergonha, né? Mas o Lewis diz que isso é natural. Todo prazer transborda espontaneamente em louvor. Por quê? Ele diz assim, penso que apreciamos louvar aquilo que gostamos, porque o louvor não se limita apenas a expressar o nosso prazer, mas também o completa. É a sua consumação determinada. Ou seja, louvar algo não apenas rememora, mas potencializa ou completa o prazer. Ele diz, para muitas pessoas, muitas vezes, a formosura do Senhor é revelada principalmente ou apenas enquanto elas o adoram juntas. Quantas vezes nós não conhecemos mais da beleza do Senhor justamente quando o estamos louvando? E talvez isso explique para a gente como será a nossa vida na era vindoura. Uma eternidade louvando a Deus e desfrutando, consequentemente, de um prazer cada vez maior diante dele, que nos leva a um novo louvor. Não haverá tédio na eternidade, tá? As pessoas geralmente ficam com aquela ideia, né? Não é sobre anjos e nuvens e harpas, nada disso. A Bíblia fala que o mundo será redimido e será preenchido por pessoas redimidas, por mim e por você, que agora viverão, a partir de então, eternamente com Deus, testemunhando dos atos de Deus e participando desses atos. E maravilhados, deslumbrados, perplexos diante da sabedoria, da majestade, do poder, do amor de Deus, nós não poderemos conter o louvor. Nós não poderemos deixar de louvá-lo. Então, se você acha que você vai ser obrigado a ficar eternamente louvando a Deus, você não entendeu nada a respeito da eternidade. Você não vai conseguir deixar de louvar a Deus. Você não vai desejar fazer outra coisa senão louvar a Deus. Será o nosso maior prazer louvá-lo
para todo sempre. A ordem de Deus para que a gente o louve não é fruto de egoísmo, mas é fruto da generosidade de Deus. Lewis diz que na adoração é Deus que dá e nós que recebemos. Há alguns meses atrás eu falei com vocês aqui sobre a mesa do Senhor. Vocês lembram disso? Uma alma tímida disse que sim. Obrigado, Jéssica. Na ceia do Senhor, quem serve a ceia? Jesus. Ele é o anfitrião e ele é o cardápio da refeição. Ele nos entrega o seu próprio corpo e sangue que foi derramado por nós. É Deus que nos serve. É Ele que se cinge para lavar os nossos pés nos cultos que frequentamos. Então, o louvor está intimamente ligado à oração e uma grande parte essencial da oração é louvor. E assim como eu falei a respeito da oração, o louvor também é uma resposta a Deus. Deus age e nós respondemos em louvor a Ele. Nós cantamos a respeito dos atos salvadores de Deus. Nós relembramos da sua morte na cruz, a sua vitória sobre o pecado. Nós falamos a respeito do êxodo, das promessas. Nós louvamos a Ele por aquilo que Ele fez e aquilo também que Ele prometeu e que nós cremos que Ele fará. Então, o louvor é o verdadeiro prazer externalizado e completado. Não basta que a gente creia nas virtudes de Deus. Nós precisamos louvar essas virtudes se a gente pretende ir além de um conhecimento meramente teórico para um conhecimento experimental, para o tipo de conhecimento que transforma o homem. Mas enquanto ainda somos pecadores, nessa vida atual, pode ser que em alguns momentos a gente não encontre prazer em louvar a Deus. Talvez alguns que estão aqui me ouvindo nesse momento não desejem verdadeiramente louvar a Deus. Talvez até alguns queiram adorar a Deus, mas não querem de fato. Estão me entendendo? O que fazer quando você enxerga esse grande paradoxo entre tudo que eu falei até aqui e a tua realidade? Quando o louvor não transborda de um prazer no coração, mas na verdade muitas vezes é fruto de uma obrigação, do medo da perdição ou de coisa do tipo. O que fazer? Eu já dei a resposta para vocês. Ore. Ore. Mas mais do que isso, nós não devemos deixar que as nossas necessidades e nossos problemas dominem a nossa vida de oração. Antes de qualquer coisa, as nossas orações devem louvar e honrar a Deus. A glória de Deus, ela deve vir em primeiro lugar. Amém? Esse é o primeiro pilar de uma vida de oração saudável. E fica evidente aqui na oração de Jesus, na estrutura da oração, que essa modalidade de oração, a oração de louvor e adoração e ação de graças, é o tipo de oração que deve ter primazia na nossa vida. Não é sobre o que eu quero, mas sobre o que Ele quer. É o reino, é a vontade e a santidade de Deus. Dessa forma, orando assim, a oração se torna um meio pelo qual Deus reordena os nossos afetos, Ele orienta os nossos desejos, os nossos amores. A transformação da nossa oração, de uma oração interesseira, para uma oração que suplica, antes de tudo, pelos interesses de Deus, pela vontade de Deus, é remédio para o coração do homem. E eu queria então, para finalizar, propor a vocês um exercício que será complementado na última palavra a respeito de oração.
Eu quero convidar vocês no dia a dia de vocês, a orarem, óbvio. A ler a Bíblia também, porque faz muito bem. Mas eu quero especificamente pedir para que vocês leiam a Bíblia todas as vezes antes de fazer o seu momento de oração. Lembre-se, Deus se revela através de quê? Da palavra, e nós respondemos como? Através da oração. Mas eu queria pedir também que antes de orar, você medite naquilo que você leu, respondendo a seguinte pergunta: o que esse texto, o que essa passagem, ou esse capítulo me revela sobre Deus para que eu possa louvá-lo? Toda a Bíblia, meu irmão, ela deve te revelar algo sobre Deus. Todas as histórias bíblicas, elas intencionam nos revelar a beleza, a bondade, a justiça, a lealdade de Deus. Se você lê um capítulo da Bíblia e não consegue responder essa pergunta, se você não é capaz de identificar o que Deus está se revelando para você por meio dessa leitura, é porque você não está lendo a Bíblia corretamente. Talvez seja útil pedir ajuda de alguém. Eu me coloco aqui à disposição de vocês. Mas, depois de ler a Bíblia e meditar na autorrevelação de Deus nas Escrituras, aí eu gostaria que vocês orassem. E ao invés de despejar uma lista de desejos, de pedidos, lembre-se aqui desse primeiro pilar da oração que é louvor. Declare as virtudes de Deus que você leu. Exalte a Deus por aquilo que Ele se revelou a você. Então, honre a Deus pela sua lealdade, fidelidade, o amor, justiça, perdão, misericórdia, graça, paternidade, como falamos aqui. A oração de louvor e ação de graças é o fundamento principal das nossas orações. É o que eu vou chamar de oração voltada para cima, ou seja, oração direcionada para Deus, a vontade dEle, o reino dEle, a santidade dEle. Desse primeiro pilar, a oração que é adoração, emergirão outros dois, que a gente vai falar da próxima vez. Mas eu queria estimulá-los então a praticar esse exercício, lembrando, meus irmãos, que a leitura da palavra, que a oração, que o seu momento de devocional é um ato de submissão. Não pense você que você tem que simplesmente falar aquilo que está no seu coração. Há um momento propício para isso em oração também, e a gente vai falar sobre isso depois. Mas eu creio que a principal dificuldade das pessoas não é pedir o que quer, mas a principal dificuldade das pessoas é honrar a Deus antes disso. Então eu queria convidá-los a esse exercício. Quando você lê a Bíblia, você vai meditar e pensar o que Deus está me revelando a respeito dele. E depois disso você vai começar orando por isso. Eu acredito realmente que isso pode fazer a diferença na nossa vida. Talvez pareça que é uma ordem infantil, mas eu aplico isso à minha própria vida. E me faz muito bem ao coração lembrar que o centro do universo não sou eu, que o mais importante não é a minha vontade, que há um Deus cuja vontade dele é mais importante que a minha, que mesmo quando eu não enxergo circunstâncias ao meu redor que me levem a louvá-lo, eu preciso de louvá-lo por quem ele é e o que a palavra dele diz que ele é. Amém?